Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Bom dia a todos, no precioso e glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno, Criador de céus e da terra, abençoe a cada um de vós, vos dando aquilo que estáis necessitando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos a Deus que as vossas necessidades sejam supridas. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Às vezes, as pessoas estão aprisionadas pensando que estão livres. São prisioneiros de Satanás, são prisioneiros de um sistema, de um credo, são prisioneiros de homens inescrupulosos, gananciosos e com bastante perspicácia para levar aquele povo a pensar que estão livres, mesmo estando entre grades. Mas Cristo nos libertou para sermos livres. A salvação em Cristo é libertação. E a vida cristã é uma vida de liberdade. Pois Cristo nos libertou, como lemos, primeiro versículo do 5º capítulo da Carta aos Gálatas. Pois Cristo nos libertou através da verdade. A liberdade para exercer a função de mentiroso é uma prisão de Satanás. Na prisão de Satanás, as pessoas às vezes pensam que estão livres porque podem agir de maneira que não são segundo as Escrituras e vivem no pecado. Mas a verdade é que realmente traz uma verdadeira liberdade, conforme Jesus diz em João 8, 26 e 32. Agora, a ação libertadora de Cristo, às vezes não é como as pessoas pensam que é. Mas a ação libertadora de Cristo não é basicamente de melhoramento social, político ou econômico, como muitas vezes hoje se sugere. Mas é a libertação do jugo da lei como meio de salvação. É também a libertação do poder do pecado e da superstição. Veja bem que esta liberdade que Cristo nos promove é a liberdade do pecado e das superstições e das falsas doutrinas e do engano religioso. Primeiramente, o cristão ele é libertado da lei como sistema de salvação. Ele é libertado de julgos impostos por seitas. Para que ser salvo tem que pertencer a tal grupo. Para ser salvo tem que estar reunido com certo tipo de pessoas, porque eles são os únicos que podem ser salvos. E não importa o que fazem. E chegam a achar que podem pecar à vontade e que quanto mais pecam, mais ungidos são. Parece brincadeira, não é isso que a gente está falando, mas é o que acontece. O adultério lhes dá unção para pregar. Vocês podem imaginar tais coisas? Mas é o que tem acontecido.
Agora, é desta forma, porque acha que são livres para pecar. Mas essa não é a liberdade que Cristo produz no coração do homem e da mulher. Ele justamente liberta o homem do pecado. Então, sendo justificados pela fé em Cristo, não está mais sob a lei, mas sob a sua graça. Não está mais sob a lei, debaixo da lei, mas agora está vivendo debaixo da graça. É desta forma que opera a liberdade que Cristo produz, quando nós aceitamos e vivemos por esta graça. Porque antes, como Paulo escreve também no capítulo 3, exatamente falando sobre os judeus, antes que viesse a lei, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Eles estavam num sistema até chegar à fé que os libertaria daquele sistema incapaz de salvar. Então, todo o sistema religioso ele é incapaz de salvar. A própria lei dada por Deus, através de Moisés, ela é incapaz de salvar. Agora, quando veio a real liberdade, eles preferiram ficar na caduquice da lei, na prisão da lei, do que receber a graça, que é a única que pode salvar. Como aconteceu também com aqueles judeus, quando Cristo veio, que estavam debaixo, sob a tutela da lei, assim tem acontecido também hoje. Regozija, minha irmã, regozija-te, meu irmão, porque você estava vivendo um jugo pesado de homens numa seita. Eu estava vivendo num jugo pesado de homens aprisionados por uma seita, uma falsidade religiosa. Mas então o grito de liberdade soou, a trombeta da liberdade tocou. E todos aqueles que ouviram ao tom essa liberdade sendo proclamada, sai dela, povo meu, para que não vos incorra nas suas pragas, saíram para viver agora essa liberdade que a graça produz. Então, sendo justificado pela fé em Cristo, ninguém mais não está obrigado a viver sobre o jugo de uma posição de líderes religiosos, mas agora está vivendo sob a liderança do Espírito Santo, mediante a Bíblia Sagrada. Isto é algo tremendo que nós devemos nos alegrar por isso, saltar, gritar, estarmos satisfeitos com o que Deus tem feito por nós. Então estamos agora diante de Deus com acesso que a graça nos produz, que a graça nos concede, este maravilhoso acesso à vida. Romanos 5 diz assim, no primeiro versículo e 2: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha, você não vê, não reconhece o que Deus nos dá através da sua palavra. Isso é a palavra de Deus, então nós vivemos por ela. E não esperamos ser justificados por aquilo de bom que fazemos, mas pela graça de Deus que nos leva a estarmos na vontade de Deus.
Então é assegurado tudo isso. Então agora nós temos o acesso à paz. E isso é assegurado porque ele foi aceito e adotado em Cristo. Então não depende, jamais dependerá daquilo que faz e nem jamais estará em perigo por aquilo que deixar de fazer. Ele vive não porque é perfeito, mas porque é perdoado. Então não é porque nós somos infalíveis, mas é porque nós somos perdoados e aceitamos e abraçamos este perdão. Então esse relacionamento que nós temos com Deus, ele é gratuito hoje. Tudo isso nós devemos observar. Os seres humanos pensam poder ganhar um relacionamento correto com Deus mediante disciplinas de obediências, de rituais e ascetismo. Sem a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria justiça. Então Paulo descreve isto também na carta aos Romanos, no capítulo 10. Ele fala sobre isso. Não é a nossa justiça que justifica-nos diante de Deus. Capítulo 10 de Romanos. Ele está falando sobre o Deus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Então, o ministério da reconciliação, o ministério da graça, é nele que nós estamos firmados. Então, nenhum desempenho humano jamais será bom o suficiente para que o homem chegue à presença de Deus, para que nós alcancemos a vida. Graças a Deus, porque a graça se manifestou. E nós não temos procurado estabelecer a nossa própria justiça, mas nós nos rendemos os nossos desejos, os nossos sonhos, para nos submetermos à vontade de Deus. Então Paulo sabia que esse afã, esse empreendimento de se justificar a si mesmo pela sua própria justiça era sem esperança, porque nenhum desempenho humano jamais será bom o suficiente. Porque há sempre desejos errados no coração, não importando quão corretas sejam as ações exteriores, porque Deus olha primeiro, Deus olha lá no profundo do coração e vê o que passa naquele homem por dentro, naquela mulher. Então tudo isto provém de Deus, este caminho aberto, quando Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim achará pastagem. Então este é o caminho, estar em Cristo, estar na sua palavra. Que Deus olha primeiro o coração e Ele sabe que nós não somos perfeitos a ponto de termos a salvação com nossas próprias justiças. Então os cristãos foram libertados do domínio do pecado e foram sobrenaturalmente regenerados e vivificados para Deus através de sua união com Cristo na sua morte e na sua vida ressurreta. Então agora o desejo dos nossos corações qual é? Qual é o desejo do seu coração? Qual é o seu afã? Qual que é a sua maior ambição? Qual é? É servir a Deus em justiça ou não é? É se render por completamente a Deus e submeter-se à sua justiça ou ainda não é? Se não for, deves buscar que isto seja.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, o verso 22. Agora é isto que nós estamos procurando viver, a vida em Cristo Jesus, a vida rendida à sua vontade, porque uma vez libertados do pecado, agora somos servos da justiça. Mas não servos mais do pecado, agora servos da justiça. Então você foi liberto dessas superstições, dessas falsas profecias, destes enganos, desses desejos, essa luta do prazer físico, que são intrinsecamente maus. Você não precisa mais estar em busca de prazeres ilícitos, porque agora você tem no seu coração este prazer de servir a Cristo, não na caduquice da letra, mas em novidade de espírito. Então que Deus te abençoe, não só hoje, mas todos os dias, enquanto isto aqui, esse sistema, enquanto nós estivermos neste mundo, nesta vida, sujeita às dificuldades. Que Ele te dê saúde no corpo, alma e espírito. A todos, e que todos prosperem naquilo que é a vontade de Deus, que você está trabalhando, a fim de ter uma vida que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos fortificados na fé. Amém.